Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Olá amigos, boa tarde, está começando mais um Saúde em Dia. Chame sua família, seus amigos, agora é a hora do programa que leva até você um conteúdo médico e ligado à saúde, deixando você bem antenado nos temas que a gente apresenta aqui todos os sábados. Primeiro bloco, a gente tem um bloco ligado à corrida de obstáculos, um grupo aqui do Spider Team de Indaiatuba, professor Marco, mostrando esse ambiente, esse mundo, esse universo de treino de alta performance e corrida com obstáculos. No segundo bloco, a gente recebe o Dr. Rafael Barreto falando de lombalgia, que são as dores na parte final da coluna, comete muitas pessoas, aquela dor chata que pode deixar você travado. O Dr. Rafael vem com esse conteúdo esclarecedor. E finalizando, doutora Beatriz, médica ginecologista, falando de endometriose, um tema que agora em março a gente também chama a atenção para essa doença que acomete muitas mulheres e é causa de muita dor abdominal, dor na barriga. Não sai daí, o programa tá bem legal e a gente vai iniciar o Saúde em Dia hoje. Estou aqui no Spider Team em Indaiatuba, São Paulo, com o Marco. Marco, obrigado aí a presença aqui no Saúde em Dia. Eu que agradeço. Como que é aqui o Spider Team? Qual que é a ideia aqui do seu negócio? É um centro de treinamento para corridas de obstáculos. Que tem a parte de técnica, né, para os obstáculos das provas, e tem também um treinamento funcional um pouco mais pesado. A base dele é a musculação, né, que para quem quer só condicionamento. Mas a metade das pessoas que treinam comigo fazem também competem nas corridas de obstáculos. E essas corridas de obstáculo, elas estão bem difundidas hoje no Brasil, né? A gente vê que tem muitas equipes que participam em grupo para esse tipo de atividade. Sim, começou em, acho que 2014 aqui no Brasil. Eu comecei a participar sozinho em 2015, aí convoquei pelo Facebook as pessoas que queriam participar comigo e a primeira equipe teve 5, a segunda 16 e daí eu cheguei a fechar uma bateria de uma prova da Bravos Race com 360. Tinha bateria Spider. Então cresceu bastante. Aqui em Indaiatuba era pouco difundido isso, então as pessoas não sabiam o que eram. Agora que eles estão conhecendo, a procura ficou grande porque as provas exigem muita técnica para descansar durante as provas. Quem não tem técnica sofre muito nos obstáculos. A gente usa os obstáculos para descansar. Passa pelos obstáculos e corre. Perfeito. Hoje uma pessoa que é sedentária, que vai iniciar um treinamento aqui com vocês, em média ela vai levar quanto tempo para sair de um sedentarismo para um nível 1, 2, assim, de uma pessoa de um treino ativo, com uma melhora de condicionamento cardiopulmonar? Depende muito do indivíduo, mas já teve casos de meninas que começaram a treinar comigo e em 2 meses já começaram a participar das provas, né? Em equipe. Aí, quando você participa em equipe, uma pessoa ajuda a outra, então é mais tranquilo, né? Diferente depois que um já está mais treinado, que pode competir mesmo, e é individual. Mas 2 meses é suficiente já para começar. Já tem um cardio bom, já tem um ganho de força e a técnica é o mais fácil, né? Consegue passar pelo obstáculo mais rápido. O que vai faltar um pouco depois é o condicionamento mesmo, porque é uma prova muito intensa, né? Você sair de um obstáculo de força, correr, sair do obstáculo de suspensão, correr. Então, agora eu estou aqui com a Juliana. Juliana é uma atleta que já há 4 anos e meio
treina esse tipo de modalidade e vai explicar um pouco o que é essa corrida, como que é. Isso, há 4 anos e meio atrás, né, eu conheci o Marco, comecei a treinar com ele e 1 mês depois, mais ou menos, ele convidou para ir para Bravos, né, uma corrida de obstáculos. Aí no começo eu falei, nossa, né, como assim? Assustou? Assustei, mas eu falei, se ele tá me convidando é porque ele acreditou no potencial, né. Aí fui a primeira vez, me apaixonei e desde lá não parei mais. E nesse tempo, quantas provas, mais ou menos, você já participou? Mais ou menos umas 5, 6 provas, mais ou menos, Pra mais, assim. E o que você acha, assim, um ponto importante, legal, desse desafio que é esse tipo de corrida com obstáculos, o trabalho em equipe? É a sensação de você saber que você pode ir além do que você imagina, sabe? Você fala, nossa, eu não consigo fazer esse obstáculo, não sei o quê, mas na hora você tira a força não sei da onde e consegue, e no final é muito, muito gratificante, assim. E você conseguiu levar isso para o seu dia a dia, no seu trabalho, no seu dia a dia, assim, essa filosofia de transpor obstáculos e melhorar o seu dia a dia? Com certeza. Tanto em incentivar família, amigos, né, mostrar para as pessoas que se a gente quer, a gente consegue realmente realizar, né, e mostrar que a gente tem força para fazer o que quiser e, né, se você tem um objetivo e você focar nele, você consegue concretizar, né? Eu já participei de uma Bravos Race em São Paulo. Sim. E ainda tem aquele obstáculo com choque que se você encosta... Tiraram aquilo? Graças a Deus esse ano tiraram. Olha, fala pra você. Gente. Esse obstáculo é o que eu mais... não era? Eu acho que o que eu mais tinha medo. Podia fazer eu subir corda, qualquer coisa. Mas o choque, de tomar aquele choque na perna, era o meu maior desafio. Assim, gente, era um choque que não vai causar nenhum problema à saúde, risco de arritmia, mas deixava um ponto bem apimentado da parte da corrida. Sim, sim. Então, agora eu estou aqui com o senhor Roberto Gonçalves, 72 anos, um grande exemplo para todos nós. E eu queria que o senhor colocasse aí como é que foi essa história, o treino e já são 4 anos de treino aqui com esse tipo de modalidade, no dia a dia do senhor. Eu comecei a frequentar a academia por causa da saúde, porque eu tinha crise de diabetes e hipertenso. Então eu comecei a ir para a academia, acabou minhas crises de diabetes, acabou a hipertensão. Quer dizer, eu cuido, né? Eu tomo um remedinho para paliativo, mas a academia é tudo na minha vida. E hoje, esses 4 anos, né, esse tipo de corrida com obstáculos, é um desafio. E eu fiquei sabendo aí que o senhor consegue levantar bola até de concreto de 50 quilos. É isso mesmo? Foi na Bravos. Eu consegui. Eu passo vários obstáculos e na Spartan tem uma bola de concreto de 50 quilos de peso. Então eu consegui levantar essa bola e andei mais ou menos 40 metros com ela. 20 para ir, 20 para voltar. E também fiquei sabendo que na ocasião tinha muito garotão fortão que não conseguiu fazer isso. Não, realmente. Eles falam para mim assim, não faz vergonha pra gente não. Não faz Deixou vergonha. a turma numa saia justa. E como que é o senhor conviver com essa moçada, com gente bem mais nova? Isso é uma energia positiva? O que impacta no dia a dia do senhor? Olha, a energia positiva do pessoal e o incentivo que eles me dão. Me incentivam muito o professor Marcos, o Ronaldo, o pessoal todo, quando eu chego, eles me chamam de vô e me incentivam muito. Então, o exercício físico é essencial para todas as idades. A gente chega aqui, a gente esquece de todos os problemas, desconta nos exercícios, sabe? Se desafia.
aprende coisas novas, exercício novo, a gente vai melhorando a cada dia, a gente olha alguma coisa e fala, nossa, eu não consigo fazer isso, nunca vou conseguir pular uma corda, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, mas a gente vai treinando e quando consegue fazer aquele obstáculo, o exercício que não achava que conseguiria, é gratificante. Agora vamos para os nossos parceiros e na sequência, Dr. Rafael Barreto, médico ortopedista, falando de lombalgia. Não sai daí, rapidinho, a gente já está de volta. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos aí ao Saúde em Dia, dando início ao bloco da ortopedia. Meu nome é Rafael Barreto, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande, fiz minha especialização em ortopedia no Centro Médico de Campinas e cirurgia da coluna na Unicamp e ACD. Hoje o meu foco são as cirurgias menos invasivas da coluna e eu vou trazer para vocês um tema que é muito prevalente no dia a dia de todo mundo, que é a lombalgia. Pessoal, apesar de ser muito comum, tem pessoas que não sabem o que é uma lombalgia. A lombalgia é a dor nas costas. E o que é essa dor nas costas, a lombalgia? É toda a dor que fica compreendida entre o rebordo, a parte de baixo da última costela e a prega glútea inferior. Isso é a lombalgia. Então, o diagnóstico dessa dor lombar, a lombalgia, ele é feito clínico. Então, a dor que fica compreendida nessa localização que a gente conversou, ela se chama lombalgia e o paciente geralmente ele vai apresentar um quadro clínico de contratura muscular, quer dizer, aquele músculo mais tenso, mais retesado. Ele pode desenvolver também algumas posturas antálgicas, posturas de defesa, que ele fica mais inclinado ou para frente ou para o lado. E isso acaba gerando limitações, às vezes, para fazer movimentos e a rotina do dia a dia. E a lombalgia, pessoal, ela é uma doença de caráter inespecífico. 80% das lombalgias, elas não têm uma causa definida. Você pode ter uma coluna absolutamente normal e desenvolver uma crise, às vezes intensa de dor, incapacidade, que pode até perdurar por 5, 6 semanas sem ter nenhuma lesão na coluna, como a tal famosa hérnia de disco, como alguma degeneração discal, inflamação na coluna. Não precisa ter uma lesão específica na coluna para desenvolver a lombalgia. Ela pode ter um caráter somente de defesa, com contratura muscular, ela pode ter algum fundo emocional, a gente passou por um estresse, por algum momento desagradável, e isso gerar uma contratura e uma crise de dor nas costas. Então, 80% das dores nas costas da lombalgia, elas não têm uma causa específica. Então, não adianta você ficar fazendo exames de imagem, como radiografias, tomografias, que tem radiação, e a ressonância, para poder fazer um diagnóstico de uma lombalgia inespecífica. A maioria das vezes, esses exames eles são complementares. Então, eles não vão auxiliar o médico a dar o diagnóstico e nem a fazer a conduta adequada para esse caso. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor a nossa coluna, vou falar um pouquinho da anatomia. A nossa coluna é formada por segmentos vertebrais. O que é isso? O segmento vertebral ele é composto por uma vértebra, um disco e outra vértebra. Tá? Então, isso se chama segmento vertebral. Numa coluna jovem, uma coluna saudável, a gente tem um alinhamento perfeito desse corpo vertebral com o nosso disco, que é o amortecedor que fica entre as vértebras. Ele que absorve o impacto, ele que distribui a carga na nossa coluna. Tá? Essa alteração degenerativa que a gente ouve falar nos exames de imagem, que os médicos falam, é uma alteração natural, são as rugas da nossa coluna. Tá?
todo mundo vai desenvolver esse tipo de alteração na vida. E ela começa muito cedo, ela começa lá na adolescência e ela vai, dependendo de questões, né, genéticas, de questões de hábitos, tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, a gente vai acelerar esse processo natural de desgaste. Então, uma coluna com uma degeneração, ela apresenta alguns achados de imagem muito comuns. E um deles é o tal do bico de papagaio, que vocês já ouviram falar. O bico de papagaio nada mais é do que uma alteração anatômica da nossa vértebra, onde a gente tem uma perda de altura do disco, então aquele disco que era retinho, que era alinhado com a vértebra, ele já não é mais, ele murcha que nem um pneu de carro, tá? E ele vai formar uma barriguinha, um abaulamento. Isso se chama protrusão ou abaulamento. Isso é o envelhecimento natural da nossa coluna. E para acompanhar esse abaulamento, uma defesa do nosso organismo é começar a formar o que a gente chama de osteófitos, que são os bicos de papagaio, tá? Que são os vilões da coluna, mas eles não têm nenhuma implicação em termos de dor e de sobrecarga na coluna. Então essa é uma coluna com uma degeneração e essa aqui é uma coluna que não tem degeneração. Então a gente tem um alinhamento perfeito do disco com a vértebra e aqui a gente vai observar que a gente tem esse abaulamento discal difuso. Então esse é o envelhecimento natural da coluna. Então pessoal, agora que a gente já falou, né, um pouco do que é a lombalgia, qual que é o seu diagnóstico e quais são as principais causas, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, tá? É uma doença muito comum, 80% das pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, vão ter em algum momento da sua vida uma crise de dor nas costas, de lombalgia. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, a gente tem que fazer uma atividade física regular, a gente tem que cuidar muito do nosso sono, o sono é super importante para o descanso, para o relaxamento da musculatura, para a produção normal dos hormônios que a gente necessita para o nosso bem-estar, uma alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis, né? De não fumar, de não beber em excesso, tudo isso ajuda muito no controle e na prevenção. Outra coisa que é super importante, que é muito comum hoje em dia, né, na nossa vida, é o estresse. O estresse, seja ele causado por questões pessoais, por questões de trabalho, ele também é um fator que potencializa o desenvolvimento dessas dores. Não que ele vai causar uma dor nas costas, mas o estresse, ele atua diminuindo a nossa resistência da dor, aumentando, né, o espasmo de tensão da musculatura e isso pode predispor a uma crise de dor nas costas, de lombalgia. E como que a gente trata essa lombalgia? A principal coisa, como não tem uma causa específica, a gente vai tratar o sintoma, sempre o sintoma. Isso é o que importa no tratamento de qualquer doença, na verdade, da coluna. A gente nunca vai tratar a imagem, a gente nunca vai tratar o exame, a gente vai tratar o paciente, a pessoa e o sintoma que ela está tendo. Então, no primeiro momento, a principal defesa do nosso organismo é o espasmo da musculatura, que é aquele travamento, que se fala normalmente. Então, calor local é uma coisa que ajuda muito, analgésicos e anti-inflamatórios, eles ajudam em situações de dor mais intensa. Quando você tem uma crise também que está te incapacitando, já iniciar uma fisioterapia, ela pode ajudar na aceleração dessa recuperação. Então são essas medidas que a gente faz. Uma coisa que a gente tem que pensar é, como eu falei antes, das causas, como que a gente previne. Então o estresse, a gente tinha um pensamento antes muito biomédico, isso quer dizer, a gente tinha que ter uma lesão para ser a causa daquele sintoma. Hoje a gente pensa mais no indivíduo como um todo, Então não pensa só numa coluna, a gente pensa numa pessoa que tem uma coluna, mas tem uma cabeça, tem um coração, tem sentimentos e tem outros órgãos ali que também geram desconforto. Então a gente tem que pensar mais no contexto que a gente chama biopsicossocial, tá? Para ver o que pode estar influenciando e potencializando, essas causas de dor. Então essa mudança, de abordagem, não vendo mais o indivíduo como uma coluna, como um disco, como um nervo, foi a grande revolução aí no tratamento e na condução dos problemas da coluna. Então fica a dica, a gente sabe que a lombalgia então é a dor nas costas, que ela é muito comum, muito prevalente e que normalmente ela não tem uma causa, E como prevenção a gente tem que ter o quê? Tem que ter os cuidados normais que a gente sabe que a gente tem que ter com a nossa saúde, cuidando do nosso sono, cuidando da nossa saúde mental, cuidando da nossa alimentação e cuidando do nosso corpo praticando atividade física. Então gente, a gente vai encerrar hoje o bloco de ortopedia aqui.
Espero que tenham gostado. Nas próximas semanas vamos ter mais dicas e mais orientações em relação aos cuidados com a sua coluna saudável. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, né, de tema, manda para nós, tá? Nosso WhatsApp está aqui, me sigam nas redes sociais e qualquer dúvida a gente está à disposição e até o próximo programa. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Estamos de volta! Agora, doutora Beatriz, médica ginecologista, falando de endometriose, um tema que acomete muitas mulheres e é causa de dor abdominal, dor na barriga. Segue a matéria aí para ficar bem ligado e esclarecido. Eu sou a doutora Beatriz Harfuch, médica ginecologista, e hoje eu vim falar sobre o Março Amarelo, um mês de conscientização sobre a endometriose. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, provocada pelas células do endométrio, que são células da camada interna do útero, em regiões atípicas, em outros órgãos da pelve feminina e do corpo feminino. A endometriose acomete mulheres que estão na menarquia, ou seja, mulheres que estão menstruando todo mês. A prevalência da endometriose é aproximadamente 10% das mulheres que estão nessa fase da vida. É importante a gente entender que sentir dor não é normal. Se você tem cólica no período menstrual que não passa com anti-inflamatório comum ou um analgésico simples, é um sinal de alerta para a gente pensar em endometriose. Se você sente dor durante ou depois da relação sexual, é um outro sintoma para a gente desconfiar de endometriose. Dor para evacuar, dor para urinar também são sintomas de endometriose. Se você tem dor pélvica crônica, ou seja, dor embaixo do ventre fora do período menstrual, e por fim, se você tem dificuldade de engravidar, que é a infertilidade, endometriose pode ser um dos fatores para dificultar que você engravide. Então, as células do endométrio, elas ficam localizadas aqui, na camada de dentro do útero. A endometriose é provocada quando essas células estão em outras localidades. Elas podem estar aqui nas camadas do meio ou externa do útero, a gente chama isso de adenomiose. Ela pode estar localizada nos ovários, a gente chama isso de endometrioma. E ela pode acometer outros órgãos dentro da pelve feminina, como por exemplo o intestino, pode acometer a bexiga, pode acometer ligamentos dentro da pelve, como por exemplo os ligamentos que ligam o útero até o osso, a gente chama de ligamento útero-sacro. Pode acometer o peritônio, que é uma camada de dentro da pelve, e ela pode acometer também outros órgãos de fora da pelve, como por exemplo o diafragma. A endometriose extrapélvica é mais rara. O tratamento da endometriose ele é hormonal, com um tipo de hormônio que a gente chama de progestágeno. Algumas pacientes podem utilizar esse hormônio via oral, através de comprimido, todos os dias, ou outras elas podem utilizar através do dispositivo intrauterino, o DIU. O DIU
hormonal, ele tem um hormônio dentro dele que vai liberar dentro do útero pequenas quantidades diariamente. E essa liberação hormonal local vai ajudar a tratar a endometriose. Não, é importante salientar que a indicação cirúrgica é sempre individualizada, de acordo com cada paciente, de acordo com a localização da endometriose em cada paciente. A cirurgia da endometriose é uma cirurgia de alta complexidade. Só cirurgiões experientes, habilitados para o tratamento, são capazes de fazer. Nem sempre o ginecologista vai conseguir atuar em todas as localidades da endometriose. Em alguns momentos, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para fazer essa cirurgia de forma adequada. Pode ser que ele precise do gastrocirurgião ou do urologista. Mas é importante deixar claro que as indicações cirúrgicas são sempre individualizadas. Se você tem endometriose, provavelmente o seu ginecologista vai te acompanhar ao longo da sua vida no tratamento da endometriose. Mas muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar. Provavelmente um acompanhamento com nutricionista e, em alguns casos, com fisioterapeuta pélvico, para auxiliar no controle e no alívio dos sintomas da endometriose. É importante deixar claro que, se você tem endometriose, manter um hábito de vida saudável, com uma alimentação balanceada e a presença de atividades físicas diárias ajudam no controle da endometriose e nos sintomas da endometriose. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, pode falar com o WhatsApp do programa ou me seguir nas redes sociais. Como vocês puderam assistir, Março Amarelo, matéria ligada à endometriose, doutora Beatriz, ginecologista. Ficou com alguma dúvida? Marque uma consulta com o seu médico ginecologista, ele vai poder te ajudar e auxiliar e deixar você sem nenhuma dúvida. Lembrando dos nossos canais, as redes sociais, o Instagram do programa, você tem o link aqui embaixo. O Instagram Meu Médico, também com conteúdo vasto, vários temas, de uma linguagem que você vai entender e ficar bem esclarecido. YouTube, nosso canal direto, WhatsApp, nele você pode enviar perguntas, a gente sempre que possível vai estar enviando as respostas. E também os nossos parceiros, Indaiatuba Hospital, um hospital localizado aqui em Indaiatuba, corpo clínico vasto, várias especialidades e aberto a todos os médicos de Indaiatuba e região. IMAP, um grupo de ortopedia com 10 especialistas, atendendo todas as áreas ligadas à ortopedia e levando um tema vasto semanalmente para vocês. O programa fica por aqui hoje, sábado às 13h30. A gente se vê novamente. Um abraço! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance.